Olá, meu nome é Gustavo Lobo, eu sou estudante do sexto período de Medicina da Unirio e nessa apresentação eu vou abordar um tema de grande relevância clínica, especialmente na pediatria, mas também na medicina em geral, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, e a intolerância à lactose, que são duas condições frequentemente confundidas, mas com mecanismos diagnósticos e manejo completamente distintos. Bom, o leite de vaca é o alimento mais consumido no mundo nos primeiros anos de vida e também o principal alérgeno alimentar na infância. A PLV ela afeta entre 2 a 3% das crianças no primeiro ano de vida, sendo a alergia alimentar mais comum nessa faixa etária. Já a intolerância à lactose é uma condição muito mais prevalente globalmente. Estima-se que 68% da população adulta mundial apresente algum grau de má absorção de lactose. Apesar de ambas envolverem o leite de vaca, os mecanismos são completamente diferentes. Uma é imunológica e a outra é metabólica. Bom, aqui vamos falar um pouco do mecanismo imunológico da APLV. A alergia à proteína do leite de vaca é uma reação imunológica a diversas proteínas do leite bovino, principalmente a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Pode se manifestar por 3 mecanismos imunológicos diferentes. O primeiro é o mecanismo IgE-mediado, que vai ter a sensibilização prévia com a produção de IgE específica contra as proteínas do leite de vaca, e aí na reexposição vai ter a degranulação de mastócitos basófilos com a liberação de histamina e outros mediadores, levando a sintomas imediatos em alguns minutos e até mesmo horas após a ingestão. Segundo mecanismo não IgE mediado, que é uma reação predominantemente celular, basicamente linfócito T mediada com sintomas tardios em horas a dias. E o terceiro mecanismo, ele é misto, com a participação tanto do IgE quanto de células T. É fundamental entender que se trata de uma resposta do sistema imunológico, que é o que vai diferenciar principalmente com a intolerância à lactose. O quadro clínico e as manifestações clínicas da PLV, basicamente elas vão ser muito variadas, porque elas podem acometer diversos sistemas. Na pele, os mais comuns são a urticária, angioedema e dermatite atópica. A dermatite atópica ela é especialmente relevante, né? Estudos mostram que 30% das crianças, até 30% das crianças com dermatite atópica moderada a grave, têm a PLV associada. No trato gastrointestinal, a gente pode ter vômito, diarreia, sangramento nas fezes, recusa alimentar e síndromes não específicas como a proctocolite alérgica induzida por proteína alimentar, que é muito comum em lactentes amamentados, com hematoquesia e sem comprometimento do estado geral. No trato respiratório, podem ocorrer rinite, tosse crônica e sibilância. A manifestação mais grave, né, disparadamente, é a anafilaxia, porque ela é muito rápida e ela é potencialmente fatal. É uma reação sistêmica com hipotensão, broncoespasmo, comprometimento de múltiplos órgãos simultaneamente e vai exigir uma dose ali de adrenalina. Nas formas não IgE mediadas, né, a gente vai destacar a FPIES, eu não sei como falar essa sigla, mas é a Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, com vômitos incoercíveis tardios, letargia e desidratação, podendo até simular uma sepse se o médico não estiver bem preparado com o caso clínico. Bom, a PLV, né, como diagnosticar a PLV? O diagnóstico da PLV ela segue um protocolo até bem definido. Nas formas IgE mediadas, a gente vai utilizar o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, o Prick Test, e a dosagem de IgE específica sérica, né, para as proteínas do leite. Valores elevados têm boa especificidade, mas o padrão ouro para diagnóstico e acompanhamento é o teste de provocação oral duplo cego controlado por placebo, que eu chamei de TPO. Na prática clínica pediátrica, o diagnóstico frequentemente vai se iniciar com a dieta de exclusão do leite de vaca pela mãe, ou a substituição da fórmula seguida da reintrodução supervisionada para confirmação. Então você tira o leite de vaca e depois você introduz de novo, vê se o sintoma desaparece e depois ele aparece de novo. Nas formas não IgE mediadas não tem um marcador laboratorial muito específico confiável, né? O diagnóstico ele é mais clínico e baseado na resposta à exclusão e na provocação. Aqui vamos falar um pouco da intolerância à lactose agora, né? Fisiopatologia e os tipos dela. Ela é uma condição metabólica, não vai ter como participação do sistema imunológico, pelo menos não causando, né? Vai ter a inflamação e tudo mais, mas não vai ter nada causando no sistema imunológico. Ele ocorre pela deficiência da enzima da lactase, produzida pelos enterócitos da borda em escova do intestino delgado. E essa enzima é responsável por hidrolisar a lactose em glicose e galactose. Quando tem deficiência da lactase, a lactose não digerida chega no colo, onde ela vai ser fermentada, produzindo diversos gases, como hidrogênio, metano e CO2. E ácidos graxos de cadeia curta também, que é o que vai gerar os sintomas típicos de distensão abdominal, flatulência, borborismo, diarreia osmótica e dor abdominal. Existem basicamente 4 tipos, né? O primário, que é o mais comum,
que é a hipolactasia do adulto, geneticamente determinada, prevalência altíssima em asiáticos e africanos. O secundário, lesão intestinal transitória como gastroenterite, doença celíaca, doença de Crohn. O congênito, que é raríssimo, que é por genes autossômicos recessivos, e o desenvolvimental, que é o que ocorre em prematuros. Aqui é o diagnóstico da intolerância à lactose. Você pode fazer o teste respiratório do hidrogênio, que basicamente é você quantificar, né, você medir o hidrogênio e o metano na expiração. Ele é o padrão ouro não invasivo, vai medir o hidrogênio após sobrecarga de lactose. Você tem testes genéticos para identificar esses genes para a hipolactasia primária do adulto. E diagnóstico clínico, que é a melhora com a exclusão da lactose e retorno dos sintomas quando você reintroduz ela, lógico que supervisionadamente. Aqui eu montei uma tabela de algumas, para ficar um pouco mais didático da gente diferenciar, né, as duas. O mecanismo da PLV ele é imunológico, o da intolerância à lactose é metabólico. A faixa etária, a PLV pode atingir qualquer pessoa, mas mas principalmente no primeiro ano de vida, tá? Majoritariamente no primeiro ano de vida. A intolerância à lactose, criança maior e adultos. A dose na PLV, qualquer quantidade pode gerar uma reação, né? Uma reação anafilática. E a intolerância à lactose é dose dependente. Quanto mais você consumir, mais sintomas você vai ter. A PLV ela pode acometer pele, trato gastrointestinal, trato respiratório e gerar uma reação anafilática, mas gerar uma reação sistêmica. A intolerância à lactose ela é gastrointestinal. A PLV, o início dela minutos a dias. Intolerância à lactose, 30 a 2 horas. O diagnóstico da PLV, prick test, IgE e TPO. Intolerância à lactose, a gente vai fazer o teste de H2, né, de hidrogênio, testes genéticos e exame clínico, né? E a PLV, derivados tolerados, não tolera derivados. Intolerância à lactose, a gente tem a tolerância de queijos curados e iogurtes, né, que a proteína já foi bem metabolizada. Aqui é a conduta terapêutica. O tratamento da PLV ela vai se basear na exclusão rigorosa das proteínas do leite de vaca da dieta. Para lactente, né, em aleitamento materno, a mãe deve seguir uma dieta de exclusão. E para aqueles em uso de fórmula, a gente tem que substituir por fórmulas extensamente hidrolisadas, né, é a primeira escolha. Em casos graves ou com falha terapêutica, a gente pode fazer fórmulas de aminoácidos. Fórmulas de soja podem ser usadas em maiores de 6 meses, com cautela pela possibilidade de co-sensibilização. Isso é muito importante de se lembrar. O leite de outras espécies, cabra ou ovelha, não é indicado pela alta reatividade cruzada. Para anafilaxia, né, a gente vai fazer adrenalina intramuscular, o tratamento de emergência, e o paciente deve ter um dispositivo auto-injetável. Para intolerância à lactose, o tratamento é mais flexível, né? A gente vai fazer a restrição da lactose de acordo com o limiar do indivíduo, uso de produtos fermentados, queijos curados, lactase exógena em cápsulas ou em gotas, e a garantia de aporte adequado de cálcio para prevenção de uma osteopenia. Pronto. Aqui alguns conceitos chaves que eu acho importante a gente lembrar, né, que a PLV e a intolerância à lactose, elas são muito distintas. A PLV basicamente uma resposta imunológica, enquanto a intolerância à lactose ela é uma reação metabólica. O teste de provocação oral ele é o padrão ouro para diagnóstico da PLV, enquanto o teste respiratório de hidrogênio é o método de escolha para a intolerância à lactose. Mas claro, a clínica é sempre soberana, tá? A gente sempre tem que ter A gente sempre tem que estar de olho na clínica, principalmente. Aqui são as minhas referências e eu gostaria de agradecer a atenção e agradecer as aulas ministradas pelo professor Walter. Muito obrigado e espero que tenham gostado.